Eu vou sair. Não, começou a gravar já resolveu. Ó, sobre o nosso trabalho. Vocês viram que eu coloquei que vocês vão ter um trabalho para fazer? Sim, senhora. Tá. O trabalho que vocês vão fazer é sobre as cônicas, daí o de vocês é sobre a elipse, que é o que vocês viram. Não, que elipse? Circunferência, tô louca já. Agora o pessoal vai chegar. Estão vendo já a minha tela? Sim, senhora. Tá. Então, ó, o trabalho de vocês é sobre as circunferências. Daí eu fiquei pensando assim, o que que vocês podiam fazer que não fosse tão chato, mas que ao mesmo tempo não fosse só responder exercício. Aí eu lembrei que alguns de vocês gostam de fazer mapa mental. Aí eu coloquei que é um mapa mental, só que daí eu fiquei pensando, será que todo mundo vai conseguir fazer um mapa mental? Ou às vezes só um resumo de estudos? Daí pode ser os dois, tá? Não é obrigatório ser um mapa mental nos conceitos de mapa mental. Pode ser na ideia de um resumo de estudos. E daí, o que que eu vou querer nesse resumo? Ou nesse mapa mental? Um título, tá? Uma representação da circunferência. Qual tipo de representação? O gráfico com a circunferência e a equação da circunferência. As duas representações. É isso que significa representação, tá? A fórmula genérica, que daí é o da forma reduzida e da forma geral, vocês podem colocar as duas. E pelo menos 2 exemplos de circunferência com representação e a fórmula dela. Representação, o desenho, tá? Aí o que que eu vou avaliar? Eu vou avaliar se tem um título, se tem o nome da dupla, só que tem um porém, é tudo na frente. Vocês não me vêm com coisa na frente, coisa atrás, que eu não quero tudo numa folha só. Eu quero uma explicação da circunferência. Mas o que que é essa explicação? Não precisa ser um conceito formal. Pode ser com as palavras de vocês, pode ser de um jeito que vocês entendam, tá? E eu quero a resolução desses exemplos. Então, até 4 pontos, porque 2 pontos é um e o 2 pontos é o outro. E criatividade até 1 ponto, tá? Se acontecer de alguém pegar na internet e me entregar uma coisa pronta, a dupla ou a equipe, né? No caso de vocês, eu coloquei dupla. Então, a dupla vai ter nota 0, sem direito a reclamar, tá? Então, eu quero algo autoral. Quais são as formas que vocês conseguem fazer mapa mental que vocês conhecem? Tem a mão, tem por A aplicativo. mão, a gente tem que conversar sobre a mão. Se alguém resolver fazer na mão, tira a foto e olha se consegue dar zoom e fica bem nítido, porque eu recebi algumas coisas feitas à mão que eu não consigo ler, porque ficou a foto borrada, ou fez com lápis e não dá para enxergar. Então presta atenção nisso, quando se resolver fazer à mão. Ou usa uma caneta mais grossa. Que mais? Dona Lohana. Tem uns aplicativos também que dá de fazer mapa mental. Ô, Becker, não precisa ser um mapa mental. Pode ser um resumo de estudos. Sabe? Tu vai fazer um resumo, aí tu coloca esses itens. Não precisa ter cara de mapa mental. Tá? Fala, João. Eu coloquei um mapa mental porque eu lembrei da Lohana, da Raquel, que gostam, mas aí depois eu lembrei de mim, que eu não sei fazer mapa mental também. Aí eu pensei, é mais assim, numa folha que tu coloca as informações, o que é o quê, sabe? De uma forma organizada, pode ser um resumo de estudos, uma coisa assim. Não é obrigatório ser um mapa mental. Ó, eu pensei que daria para fazer, por exemplo, no PowerPoint, daí usa um slide do PowerPoint para fazer, não usa vários, usa só um. Tem um site que eu descobri que é bem legal para fazer essas coisas, que se chama Canva, daí pode usar ele também. A Lohana ou a Raquel falou ali nos comentários que tem um aplicativo que ajuda a fazer. Qual que é? Não fui eu que falei. Mas alguém falou, foi a Raquel, então? Não, eu também não falei.
Ah, tá, eu tinha falado com o microfone. Ah, tá, e qual que é? Eu tenho que pesquisar ali num grupo que eu tô, que eles tinham comentado e tinham mandado foto. Aí eu posso mandar Tá, depois no grupo da sala, se quiser. pode mandar no grupo da sala. Não tem problema usar essas ferramentas para ajudar a gente, tá? Não tem problema nenhum. A gente pode estar usando, até porque se é para facilitar o nosso trabalho, por que que a gente vai passar trabalho? Né? Então, tranquilo referente ao trabalho? Sim. Até amanhã. Eu quero saber quem vão ser as duplas. Não é obrigatório ser a dupla da mesma sala. Pode mesclar turma A e turma B. A gente não tem problema, porque tá tudo virtual. Então tá tudo bem. E eu quero até amanhã quem vai ser as duplas. Ah, não consegui dupla. Pode ser trio? Não, vai fazer sozinho. Tá? E daí, na semana que vem, a nossa aula vai ser só tirar dúvidas. Não vai ter mais nada além de tira dúvida. Semana que vem vai ser só tira dúvida. Então, o quanto antes vocês tiverem condições de me mandar as dúvidas, melhore, porque eu acredito que eu vou ter que fazer alguns vídeos tira dúvidas para poder tirar todas as dúvidas de vocês, porque a nossa aula é muito curtinha aqui, é só meia horinha, então não dá para tirar muitas dúvidas a respeito dos conteúdos. Daí vocês vão me mandando as dúvidas que eu gravo um vídeo. Mas se não, na segunda-feira a gente tem essa meia horinha para a gente conversar e a gente vai conversando e vai tirando dúvida, tá? Ainda hoje eu coloco o conteúdo que vai cair na prova, daí vocês foquem mais de dúvidas sobre esses conteúdos, tá? E que era outra coisa que eu tinha para falar? Ah, daí na semana 20, que a semana 20 é da semana ali do dia 24, é uma semana antes da prova. Daí naquela semana, vocês vão ter alguns exercícios para fazer valendo nota, tá? Que vai ser tipo uma prévia da prova para vocês terem uma noção. Aí na sexta-feira, encerrando o prazo, eu já mando o gabarito para vocês e aí eu posso mandar um PDF dela sendo resolvida manualmente, que daí ajuda a tirar as dúvidas de vocês também. Tudo bem? Ninguém quer conversar comigo agora? Tá, eu não tô lendo mais o que vocês estão escrevendo, então quem quiser conversar comigo, fazendo o favor. Ih, esqueci de colocar. Fazendo o favor de ligar o microfone. O Becker me perguntou o que a gente vai estudar hoje. O que a gente vai estudar, Becker? Liga aí o microfone pra gente conversar. Hipérbole. E o que é uma hipérbole? São duas parábolas. Isso, é duas parábolas. Aí, ó, eu trouxe elas aqui pra gente ver. Eu trouxe várias, tá? Ó, começamos aqui. Raquel, cada vez que ficar pequeno, tu me avisa para eu dar zoom, tá? Por favor. Então, ó. Tá vendo? Fica melhor assim quando eu dou bastante zoom? Sim, perfeito. Tá. Então, ó, aqui eu tenho um foco e aqui eu tenho um foco. Então, eu vou pegar a régua, vou marcar aqui no ponto do foco 1. Pode ver que aqui tem um... Como é que eu posso chamar? Um alfinete. E daí aqui eu tenho outro alfinete, ó. Daí tá vendo que ele tá me dando um tamanho aqui? Então, é como se eu tivesse essa cordinha aqui e eu amarrei essa cordinha na ponta aqui da minha régua. Aí, conforme eu vou mexendo aqui o lápis, essa cordinha não vai se movimentando, é onde eu consigo fazer essa hipérbole, tá? Então, é um jeito para a gente fazer a hipérbole. Aqui do lado, eu trouxe o esquema que vai gerar minha hipérbole, ó. É só eu ligar todos esses pontos aqui. Então, este tamanho aqui, ó, ele é um tamanho que eu vou falar que ele é o eixo maior. Então, é como se a pontinha aqui do meu pincel, da minha caneta, tá aqui nesse ponto T, e a minha cordinha tá aqui. Chegou alguém, deixa eu adicionar. Não, errei, aqui. Então, esse tamanho... Opa! Esse tamanho, ó, é esse aqui, tá? Deu para entender a ideia, como é que ela surge? Sim ou não? Eu não tô vendo mais o que vocês estão escrevendo. Vocês têm que conversar comigo. Sim. Tá. Sim. Quando eu ligo os pontinhos, eu vou ter essa representação aqui, tá? Então, eu sei que esse eixo maior, esses pontilhados são todos os eixos maiores.
Aí eu trouxe aqui pra gente os itens que são mais importantes e o que é o quê. Então, vamos lá. O que é o foco? O foco é o F1 e o F2, ó. O foco e o foco. Então, se a minha parábola está virada aqui para a direita, o meu foco tem que estar dentro dela, tá? Então, lembra disso. Se a minha curva está aberta para a direita, o meu foco tem que estar para dentro. Por que eu estou insistindo nisso? Porque eu já vi algumas pessoas colocando aqui por causa da elipse. Lembra da elipse? Que o foco tem que estar aqui assim? Na parábola tem que estar sempre ao contrário, tá? Tudo bem? Sim, senhora. A distância focal é a mesma ideia, é o 2C. Os meus vértices, aqui ó, é o A1 e o A2, tá? E a medida 2A vai ser a distância entre esses dois pontos. Daí é tudo pelo lado de dentro. O O, nesse caso aqui, ó, é o centro do meu eixo, do meu plano cartesiano, e ele também é o centro dessa hipérbole. E a gente também tem uma excentricidade. Lá na elipse, a gente tinha o teorema que era A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Sim. Na minha hipérbole, eu começo com um foco ao quadrado. Por quê? Aí eu vou dar um zoom aqui para a gente ver bem, ó. A gente vai chamar do centro aqui, ó, deixa eu apagar. Do centro até o A, tá? De eixo real. Por quê? Porque aqui realmente existe uma distância. Existe alguma distância aqui no eixo B? Não. Então a gente chama de eixo imaginário. Por quê? Porque não existe, eu estou imaginando esse valor, tá? Então esse daqui eu chamo de eixo imaginário, porque ele não existe, não tem alguma coisa cortando aqui. Mas é por causa daquele C ao quadrado que eu consigo descobrir. Então olha só. Aqui, ó, do centro até o vértice A, eu tenho uma medida A. E desse meu centro, deixa eu apagar. E desse meu centro até esse meu foco, ele se repete aqui, ó. Que eu estou destacando para vocês. Então, como aqui eu não tenho um corte verdadeiro, eu vou dizer que é um corte imaginário. O que eu formei aqui? O que é essa figura que eu formei? Um triângulo. Um triângulo retângulo. Por isso que eu consigo usar essa equação aqui. O fato do foco ser antes ali tem alguma relação com o espelho côncavo da óptica de física? Tem. É daqui que vem. O côncavo e o convexo. Ah, tá. Tá? Mas tu não me pergunta nada da física porque eu vou só te mentir pra fingir que eu sei, porque eu não sei nada. Aí, assim, ó, onde tá os focos, eu chamo de eixo real, e onde não tem nenhum corte, eu chamo de eixo imaginário. Aí, a equação, eu trouxe os dois modelos aqui, ó. Então, tá vendo que o foco tá no eixo de x? Aí, eu vou escrever o a ao quadrado, ó, aqui embaixo do x ao quadrado. E daí, ó, eu coloco um sinal de menos. Vocês lembram como é que era a elipse? Ó, essa aqui é a equação da elipse. Qual que é a diferença dessa que eu escrevi em laranja para essa que está escrita aqui ao lado, ó? Essa aqui, ó. Tem sinal de menos. Um sinal de menos e o sinal de mais. Então, tá vendo como é bem sutil a diferença da equação delas? Uhum. Só que a maior diferença é o seguinte: essa daqui, ó, é a da elipse. Só que quando o foco está no y, a gente não escreve assim, ó, x ao quadrado sobre b ao quadrado, mais y ao quadrado sobre a ao quadrado, e daí a gente sabe onde é que está o foco? Agora, olha aqui, ó, do lado. Tá vendo que o foco está no eixo do y? O que eu troquei aqui em cima?
Conseguiu entender o que eu tentei falar para vocês? Eu não entendi muito bem. Ó, aqui, ó, na hipérbole, o meu foco tá onde eu tô destacando aqui, tá no x, certo? Então, eu deixei o x sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado. Tudo bem, Lohana? Tudo. Agora, o foco eu coloquei no y, ó. Tá vendo que tá aqui no y? Uhum. Aí eu Tá. troquei o y e o x, ó. Eu não troco o eixo real e o eixo imaginário. Eu troco o x e o y. Uhum. Já na elipse, eu faço o quê? Eu troco o eixo maior e o eixo menor. Tá. Então, na hipérbole, eu troco o numerador. E na elipse, eu troco o denominador. Entendi. Entendeu? Uhum. Mas alguém tinha me chamado. Não, professora, eu só confirmei que só inverti ali. Isso, mas é só essa diferença. É o sinal e se troca o numerador ou se troca o denominador. Né? Aí na hipérbole a gente tem o eixo real e o imaginário, e na elipse o maior e o menor. E era por isso que eu falei para vocês que eu queria mostrar a parábola, a elipse e a hipérbole. Porque como muda muito pouca coisa, aí às vezes fica mais fácil a gente enxergar o que elas diferem entre si para saber quando que é uma ou quando que é a outra. Porque meio que se repete as ideias das cônicas, né? Ó, aí aqui eu trouxe um exemplo que é quando foge lá do 00. Qual é o 00 que eu tô falando? É desse 00 aqui, ó, que é do centro. Antes eu mostrava como era esse 00 aqui do eixo, né? Agora, vamos supor que ele falou pra gente que o ponto O é 3 para x e 2 para y. Então, eu vou fazer o quê? Ó, vou fazer x menos 3 ao quadrado, daí eu vou colocar o eixo real aqui, menos y menos 2 ao quadrado sobre o eixo imaginário igual a 1, tá? Essa mesma ideia funciona para elipse também. Eu só vou acrescentar essa informação aqui, ó. Então, como não é nada muito absurdo, eu prefiro primeiro a gente falar só quando é 00, porque é uma coisa a menos para a gente se preocupar, porque depois se torna mais simples para a gente estar resolvendo. Aí, olha o que eu trouxe aqui, ó. Um lindo exemplo para a gente resolver. Vocês querem fazer primeiro? Quem que falou comigo agora? Eu, Maria Luísa. Oi, Maria Luísa, diga. Ali em cima, quando a professora explicou, Aqui. nesse aí. Não, no de baixo. Aqui. Isso. Isso aí acontece quando é o quê? Eu não entendi. É que aqui, ó, normalmente eu vou pegar o eixo e eu vou colocar uma parábola aqui, outra aqui, e vou dizer que aqui é a origem delas. Daí, nesse caso, eu tenho x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, tá? Uhum. Nesse caso, eu fugi aqui desse centro 00, eu trouxe para esse ponto aqui, ó, que daí eu coloquei um ponto fictício, que é o 3 para x e 2 para y. Aí eu só vou botar ele aqui, ó, que é esses dois valores aqui. Entendi. Tá? É só essa representação. A gente vai fazer ainda exercícios nesse estilo, mas é um pouquinho mais para frente. Os primeiros que a gente vai fazer são só esses aqui, ó. Tá? Os primeiros são só aqueles ali. Por exemplo, esse daqui é um que a gente vai fazer agora. Vocês conseguem me ajudar? Como é que olhando ela, eu sei que o centro é 00 ou não? Tem alguém aí ainda? Algum chute? Calma aí que eu tô pensando, professora. Tá. Posso dar a resposta? Pode.
Ponto médio do foco ou ponto médio do eixo maior ou das informações que eu tenho. Como é que eu chego num ponto médio? Somos 2x dividido por 2, somo é ótimo. Somo os dois y e divido por 2. Então, 5 menos 5, 0. 0 sobre 2, 0. 0 mais 0, 0. 0 sobre 2, 0. Quem que é o meu ponto central? 0, 0. Tudo bem? Sim. Fez sentido? Senhora. Fez sentido? Fez. Aí eu quero saber quem que é o meu C e eu quero saber quem que é o meu A. O C está sempre em relação ao foco. Então, ó, eu vou ter aqui o eixo. Eu já sei que ela parte aqui do 0, 0. E ela vai ter aqui assim. Deixa eu até colocar mais para dentro. E ela vai ter um foco, tá? Esse foco aqui, ele é 5 para x e 0 para y. Então, vocês podem ver, eu estou fazendo uma representação de acordo com isso. E o meu ponto A é esse ponto aqui, ó. Que ele é 3 para x e 0 para y. Então, do 0, 0 até o foco, eu andei quanto? Cinco. Por que 5, Becker? Como é que tu chegou nisso? Porque ele tá vindo Sou aqui do eu. 0, 0. Quem que é? Que não é o Becker? É o Gabriel da Rosa. Ô, Gabriel, É desculpa te porque. chamar de Becker. Mas, ó, Não, de boa. Mas é porque o 00 até o ponto focal dá 5. Por causa isso. de. Porque tu tá andando, né? Tu andando 1, 2, 3, 4, 5, Sim, né? Então, fechou 5. É isso aí mesmo. exatamente. Aí, agora o meu A. Eu consigo descobrir o meu A também. Ai, que ótimo, eu apaguei o eixo. Aqui. Aí, agora o meu A. Como é que eu descubro o meu A? O meu A é esse pedacinho aqui, ó. Eu andei quanto ali em relação a x? Eu andei 3. Daí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o teorema de Pitágoras. Como é hipérbole, ó, eu começo com c. Então, c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, o meu c é 5. O meu a é 3. Deixa eu apagar aqui. E o meu b eu não sei. Eu posso já fazer direto? Por mim, pode. Pode. Tá, daí o b ao quadrado vai dar 16, então o meu b é 4. Então, esse aqui é o imaginário, tá? Aí, como ele quer a equação, eu vou olhar, ela está em relação a x ou em relação a y, tá? O eixo maior no x. Então, eu sei que é x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, tá? Se fosse em relação ao y, eu ia trocar o numerador. Ah, então, o x ao quadrado vai ficar igual e o y ao quadrado também. Quem que é o A? É o 3 ou é o 4? Alguém? 3. É o 3. Então, aqui vai ficar 3 ao quadrado. E o B vai ficar o 4 ao quadrado. Mas a gente não deixa ele assim ao quadrado, tá? A gente resolve. Então, fica x ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 16 é igual a 1. Lohana, tem algum problema esse número aqui, o 9, que é o A, ser menor do que o 16? Não. Não, não tem, tá? Isso às vezes a gente acha estranho por causa que a gente está acostumado com a ideia da elipse, que na elipse tem o eixo maior e o eixo menor. Como aqui é eixo real e imaginário, a gente tem que se desprender dessa ideia, tá? A gente só tem que se preocupar com quem é real e com quem é imaginário. Nesse caso, o meu real tá aqui, ó, no eixo de x. Raquel, deu para entender por que ele é um eixo real? Yes. Yes? Todo mundo conseguiu entender? Sim. Então tá. Então, por hoje era só isso que eu ia mostrar para vocês, tá? Eu dei alguns exemplos lá para vocês fazerem. Daí eu quero que depois vocês façam e daí depois a gente vai conversando. Tá bom. Vocês querem fazer mais um exercício?
Que hora que começa a apresentação do trabalho de vocês? Não vai ter mais. Foi cancelado. Ótimo, vamos pro próximo. Era só o que eu queria. É porque essa daqui, ela caía, eu já vi ela cair em alguns vestibulares, tá? E essa que eu queria muito fazer com vocês. Daí, se vocês tivessem apresentação, a gente não ia conseguir fazer. Então, olha só. Ele não fala aqui, ó. Determine a equação da hipérbole com foco no 6 e no menos 6. Então, eu já sei que a origem é quem? 0. 0, 0. E ele só fala que a minha excentricidade é 3 sobre 2. Daí, olha só o que eu vou fazer. Que a minha excentricidade é 3 sobre 2. Só que quem é a minha excentricidade? Ele é o C sobre o A, certo? Então, eu vou falar que C sobre A é igual a 3 meios, certo? Sim. Mas eu sei quem é o C. Gabriel, quem é o C? O 6. Ó, é do 0, 0 até aqui, ó. Quanto é que eu andei aqui, ó? Que eu andei o C, que é 6. Então, no lugar desse C, eu vou colocar 6. Então, C sobre A é igual a 3 meios. Daí eu posso multiplicar cruzado. Daí o meu A vai ficar 12 sobre 3, que dá quanto? 4. Então, eu já sei que o meu A é 4. Aí, lá pelo C ao quadrado, eu vou ter que jogar para o lado. Então, eu sei que o C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, C é 6. O A eu descobri que é 4. Eu já fiz para a gente ganhar tempo. Eu descobri que o B ao quadrado ele é 20. Então, o meu B fica raiz de 20. Raquel, tem algum problema o B ser raiz de 20? Não. Não, não tem problema nenhum. Só que não, nem sempre vai aparecer como raiz de 20. Às vezes vai aparecer já fatorado, que é 2 raiz de 5, tá? Pode aparecer um dos dois, mas não tem problema nenhum. Aí, como ele quer a equação, qual que é a equação, Raquel? Ó, volta aqui no desenho. Opa, calma. É x ao quadrado, não é? X É a ao geral? quadrado. Oi? É a geral, né? Pode ser geral, aham. Sobre a ao quadrado Sobre A ao quadrado, menos menos, y ao quadrado sobre b ao quadrado. isso, igual a 1, tá? Então, por que é x menos y? Porque o foco tá no x, né? Se o foco tivesse no y, eu ia trocar o numerador. Daí ia ficar y ao quadrado menos o x ao quadrado. Daí o denominador ficaria igual. Aí agora o que eu vou fazer? Quem que é o A? O meu A, ele é 4, né? Então, 4 ao quadrado. E quem que é o meu B? O meu B, ele é raiz de 20. Uma das coisas que eu aprendi é que às vezes é mais fácil parar aqui, ó, no B ao quadrado, porque daí eu já troco tudo isso daqui pelo próprio 20. E isso não tá errado, tá? Então, tenho x ao quadrado sobre 16 menos y ao quadrado sobre 20 é igual a 1. Não é tão difícil, né? Ou é? Eu achei tranquilo. Eu acho essa parte bem tranquila também, que é esse começo, porque daí quando a gente... Uma coisa que eu queria aproveitar para perguntar. Agora que vocês viram as 3, faz mais sentido algumas coisas da parábola e da elipse? Sim ou não? Eu só quero saber para ver se eu continuo nesse ritmo ou se eu mudo para o próximo ano. Eu acho que sim. Tu acha que ajuda? Mas alguém achou que atrapalha? Ninguém quer conversar comigo? Ó. Eu Que não, coisa. eu achei tranquilo também. Tá, então eu vou manter essa ideia. Se alguém achar que complica, me avisa que eu paro para os próximos anos, tá? Não faço mais. Aí a gente começa a fazer fragmentado. Às vezes não aparece assim a equação. Às vezes ela vai aparecer assim, ó.
5x² menos 4y² é igual a 1. Aí, como é que eu cheguei nesse valor? Como é que eu vou saber que essa é igual a essa? Não, não é igual a 1, não. É igual a 80. Errei. Tem alguém aí ainda? Tu multiplicou cruzado? Eu fiz o mínimo múltiplo comum. Isso Ah, daí. tá. Aí, uma vez, um professor me ensinou para chegar na resposta mais rápido assim, ó. Eu tenho aqui 5x² menos 4y² é igual a 80, né? Aí eu vou fatorar o 80. Vocês me ajudam a fatorar aí o 80 para ser mais rapidinho? Que número eu tenho aqui, ó? Eu tenho 5 e 4. Então, eu vou usar o 5 e o 4, tá? Tem alguém a postos aí para me ajudar? Eu posso. Então, vamos começar com 5. 80 dividido para 5 vai dar 16. Daí, o 16 não dá mais para dividir por 5, né, Lohana? Uhum. Aí, agora eu vou começar com 4. Então, 16 dividido para 4 3, 4. 4. Isso. e 4 dividido para 4, 1. Então, eu tenho 5 vezes o 4². Tudo bem aqui? Uhum. Aí, eu faço o seguinte, ó. Eu vou escrever aqui dividido para 5 vezes o 4². E aqui com 5 vezes o 4². E aqui 5 vezes o 4². Porque esse 5 vezes 4² não é o próprio 80? Uhum. Então, eu já sei que isso daqui deu 1. Tá? Tá. Aí, esse 4 eu vou cortar com esse 2 aqui de cima. Então, aqui embaixo eu fiquei com 5 vezes 4, que dá 20. Tudo bem? Uhum. E esse 5 eu corto com esse 5. Aí, o que que sobrou? Sobrou x² sobre o 4², que é o 16, menos y² sobre 5 vezes 4, 20, é igual a 1. Uhum. Ficou pronto bem rapidinho, tá vendo? Sem passar trabalho. Daí fazer o mínimo eu sei que vocês sabem, daí eu acho que não precisa lembrar, né? Não. Mas esse jeito que eu mostrei pra vocês, eu particularmente acho ele mais simples. Vocês acharam ele mais simples? Mas seria como uma prova real? Eu não É entendi muito só bem. tu fazer a volta do mínimo múltiplo comum em uma linha. Ah, tá. Porque senão, tu teria que fazer o seguinte, ó, tu tem que dividir aqui por 80, aqui por 80, aqui por 80. Aí tu vai ter que ir tentando até tu chegar ali no 16, essas coisas assim. Como tu já viu aqui que é um 5, aqui é um 4, então aqui tu fez em relação a 5 e 4, tu tem os números mais fáceis para cortar. Então, sem calculadora, se torna mais simples. Uhum. Porque daí, ó, eu cortei esse 5 com esse 5, esse 4 com o 4 que tava aqui, né? Então, tu já chega no resultado mais rápido. Fora que aqui tu já chegou direto no 1. Porque tu sempre vai olhar, é o número que tá aqui do lado do igual, ó. Então, se aqui fosse 120, eu ia fazer aqui o 120, mas como eu teria, sei lá, outros números, eu ia usar os outros números, né? Uhum. Tá? Entendi. Mas é essa a ideia. Professora, eu não entendi uma coisa ali naquela... Por que a professora cortou aquele 4 com 2? Peraí, que eu já te mostro que eu acabei de interromper. Beleza. Aqui, compartilhar. É porque ao quadrado é 4, 2 ao quadrado. É porque é o seguinte, ó. Ali eu tenho 4y² sobre 5 vezes o 4², que é 4 vezes 4. Então, esse quarto eu cortei com esse 4 aqui, sobrou um 5 vezes 4. Só que ali eu escrevi 4². Então, quando eu corto aqui o expoente, é como se eu tivesse do 2 cortando só um número 4, que é esse 4 aqui, ó, que eu não escrevi do lado. Ah, sim, faz sentido. Tá? É só por isso, é só porque daí eu escrevi ali o 4² por causa disso daqui.
Talvez fique até mais fácil tu colocar 5 vezes 4 vezes 4, porque daí tu tem um 4 lá em cima, tu só corta esses dois aqui, Beleza, valeu. tá bom? Por nada. Tudo certo? Sim. Então tá. Vejo vocês na semana que vem? Uhum. Então tá. Fechou. Beijo. Tchau. Beijo, tchau. Tchau, professora. Tchau, Valeu, beijo. professora. Obrigado. Por nada, beijo.